Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor e também advogado, professor da PUC do Rio Grande do Sul, Marcos Ebrard. Hoje estamos no episódio número 51 do Conecta e temos a grande satisfação e honra de termos conosco o professor, doutor e advogado Miguel Tedesco Vedi. O professor Vedi é professor da Unicinos, vinculado à graduação, à pós-graduação da Unicinos, mestrado e doutorado, e também decano da Escola de Direito da Unicinos, e advogado criminal militante. Dentre sua variada produção científica, nós podemos destacar duas obras do professor Vedi, que é a Teoria Geral das Prisões Cautelares e Estigmatização, bem como a Eficiência e Prisões Cautelares. O episódio número 51 vai tratar justamente das prisões cautelares, das problemáticas ou da problemática das prisões cautelares. Mormente, após a edição da Lei 13.964, de dezembro de 2019, que entrou em vigor em 2020. Esta lei modificou substancialmente o regime das prisões cautelares e está nos trazendo, está produzindo uma problemática bastante importante na aplicação normativa prática desta lei e nas prisões cautelares. Principalmente nas questões que envolvem a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, na conversão do flagrante em prisão preventiva, ex ofício pelo juiz, a questão da fundamentação das prisões cautelares e também da prisão preventiva, e uma novidade no nosso sistema jurídico, da revisão periódica acerca da prisão preventiva, das prisões que nós não tínhamos anteriormente a esta lei. Então, nada melhor do que tratar desses problemas o professor Miguel Tedesco Vedi, que é um especialista, mestre e doutor nas prisões cautelares e possui uma visão e uma compreensão não só dogmática desses problemas da prisão e do problema carcerário, mas também uma compreensão do dia a dia da praxis forense, ou seja, da aplicação normativa do pacote anticrime, nesse aspecto, principalmente das prisões, que nós vamos abordar no dia de hoje. Então, professor Miguel Vedi, muito obrigado pelo convite, pela aceitação, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, professor Nereu, professor Marcos, para tratar desse tema tão relevante, né, para todos nós, com todo o histórico que a gente tem, né? Eu me lembro que há quase 20 anos atrás eu defendi a dissertação de mestrado aí na PUC, e naquela banca estava o professor Nereu. E eu discutia já naquela época a questão das prisões e dizia, olha, é um escândalo que de cada 3 presos, um seja preso provisório. Né? E nós tínhamos cerca de 300 mil presos naquela época. Hoje nós já chegamos praticamente aí a 900 mil presos, né? E continuamos com esse problema terrível das prisões, né? Praticamente 1/3 dos presos aí é preso provisório e com fundamentações, né, que nós sabemos, a maior parte das vezes, não são fundamentações cautelares, mas autênticas antecipações de pena. Então, essa temática ela continua atual, ela continua relevante, porque essa quantidade enorme de prisões que a gente tem, ela retrata, né, de maneira muito, muito forte, né, e muito densa. Eu acho que uma característica do nosso sistema processual, não só uma característica inquisitorial do nosso sistema processual, uma característica que é uma característica muito forte, mas também uma cultura inquisitorial que nós temos dentro do nosso sistema inquisitorial. Essa questão é uma questão que chama atenção cada vez mais, né? Então, eu acho que a alteração que houve com o pacote anticrime acerca da estrutura acusatória do processo, com a imposição de uma estrutura acusatória, é, sem dúvida nenhuma, um elemento que reforça as garantias e reforça a atuação
não é, que o juiz deve ter de maneira acusatória dentro do processo. Eu acho que esse elemento é um elemento cada vez mais relevante dentro do nosso processo penal. Então, lá no artigo 3º, no pacote anticrime, se diz claramente que o processo vai ter uma estrutura acusatória, não é? Traz depois a figura do juiz de garantias, né? E essas alterações também acabaram impactando fortemente a questão das medidas cautelares. Por exemplo, lá no 282, parágrafo 2º, se prevê expressamente, né, que as medidas cautelares serão decretadas a pedido, né, das partes, ou do Ministério Público, ou da polícia, e assim por diante, não mais de ofício pelo magistrado, como a gente tinha no processo. A possibilidade, por exemplo, do juiz, no âmbito do processo, né, decretar de ofício uma prisão preventiva. Isso, com essa mudança, isso cai por terra. Né? Isso cai por terra. E ainda outras alterações que são relevantes, né? Que me parece que nós temos que apontar também nessas mudanças que foram trazidas. O reforço, né, da ideia de que a prisão tem que ser efetivamente, no âmbito do processo, uma última ratio. Quer dizer, somente será decretada a prisão se não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, ou seja, há necessidade de que nós vejamos essa medida efetivamente como uma medida subsidiária. Só que na prática não é isso que nós vemos. Na prática o que nós vemos não é um uso cultural da prisão preventiva no âmbito do processo, especialmente em relação a determinados delitos, muitas vezes na área econômica ou relacionados à questão do tráfico de drogas, quase que situações de prisão obrigatória. Então, eu acho que o pacote anticrime foi relevante por trazer essas questões dentro do nosso ordenamento jurídico, ou seja, o reforço, né, do sistema acusatório e o reforço dessa visão da prisão como uma medida de última ratio dentro do sistema processual penal. O próprio artigo 283, quer dizer, há um reforço aqui, aquele posicionamento do STF em relação à presunção de inocência, de só se executar a pena depois do trânsito em julgado, porque se diz categoricamente que a pessoa só poderá ser presa ou em flagrante delito, né? E depois uma prisão fundamentada, uma prisão cautelar fundamentada, ou depois do trânsito em julgado. Ou seja, há um reforço aqui também daquele entendimento que foi expressado recentemente pelo Supremo, premiando a presunção de inocência tal qual ela está posta dentro da Constituição Federal. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Esse reforço que o pacote anticrime tentou fazer nesse aspecto do valor da normatividade, o resgate da normatividade constitucional. Eu acho que uma das grandes crises que o país teve nos últimos anos foi a erosão da normatividade posta na Constituição. Tá? Muito se passou por cima da Constituição. E eu acho que o pacote anticrime, na maioria das normas, né, que foram postas pelo Congresso Nacional, ele tenta fazer um resgate da força normativa da Constituição, né, especialmente nessa questão das cautelares. Uma outra questão, né, que os colegas, eu acho que também devem concordar, é a imposição da audiência de custódia, né, em até 24 horas, né, com a presença do advogado, do membro do Ministério Público, em até 24 horas da prisão. Isso também é um reforço extraordinário para as garantias no âmbito do processo. Por que eu digo isso? Porque todos nós sabemos que uma coisa é um magistrado analisar uma prisão lá friamente, nos autos, né, em flagrante, por exemplo, lá nos autos de um processo ou uma prisão. Outra coisa é ele analisar essa situação, cautelar ou não, numa audiência, né, com aquele elemento que reforça de maneira extraordinária a ampla defesa numa situação dessas, que é a oralidade. Né? Um dos grandes problemas que a gente tem no nosso processo é a ausência de oralidade. Quanto mais oralidade eu tenho, maior a ampla defesa, maior o embate. Quanto maior o embate, maior a probabilidade dessas garantias serem respeitadas. Então, a audiência de custódia, ela reforça a oralidade. Ao reforçar a oralidade, ela, de certo modo, também reforça essas garantias que dizem respeito à liberdade. Eu acho que esse tópico, muito claro no artigo 310, reforça, né, essa questão da audiência de custódia e, por conseguinte, reforça também o anseio de liberdade, né, que o nosso legislador constitucional teve. Né? E tem questões polêmicas também, por exemplo, no parágrafo 2º, né, desse artigo 310, diz que o juiz deverá denegar a liberdade provisória
se o sujeito for reincidente, integrar a organização criminosa ou milícia ou portar arma de fogo de uso restrito. Aqui me parece que tem uma inconstitucionalidade no pacote anticrime, porque impõe uma espécie de prisão obrigatória. Se ali diz que o juiz deve denegar a liberdade provisória, impõe que ele negue a liberdade provisória nesses casos, automaticamente o que eu estou fazendo? Eu estou impondo, de certa maneira, uma prisão obrigatória, porque eu estou negando a possibilidade de liberdade provisória. A constitucionalidade desse dispositivo ela tem que ser apreciada, porque me parece que nós voltamos, né? Eu me lembro quando cada estado tinha o seu código, eu me lembro não, né? Porque eu não era nascido, mas dos nossos estudos a gente lembra quando cada estado tinha o seu código de processo. O Rio Grande do Sul tinha um código de processo dele, feito pelo velho Borges de Medeiros, que foi desembargador e depois presidente do estado, era assim que se chamava por 25 anos, e ele fez o código de processo e tinha casos ali de prisão obrigatória, casos que depois foram chumbados na época lá, antes de 1930, pelo Supremo Tribunal. Então aqui parece que o legislador tenta instituir um caso de prisão obrigatória, né? E eu acho que os dois pontos, né, que a gente tem que reforçar nessa questão do pacote anticrime, né, é essa claramente o artigo 311 repele prisão de ofício. Não existe mais essa previsibilidade de prisão de ofício no curso do processo, né? Reforça aquilo, e agora eu me lembro lá daquela dissertação em que um dos arguidores era o professor Nereu, tá? No longínquo 2002, né? Quando se falava do fumus comis delicti, periculum libertatis, né? E agora há expressamente a referência à figura do perigo da liberdade do sujeito passivo lá no 312, antigamente não havia. Então eu acho que aqui se reforçou a ideia da necessidade do periculum libertatis para decretar uma cautelar. Claro que a jurisprudência já havia pacificado isso, mas na legislação categoricamente isso não estava posto, né? E agora está posto ali no 312, né? O reforço da motivação, né? Também está muito claro no parágrafo 2º do artigo 312, né? E mais do que isso, o reforço da motivação com a imposição de que a fundamentação da prisão esteja calçada, estribada no receio de perigo e na existência de fatos concretos novos ou contemporâneos, né? A imensa maioria das nossas prisões preventivas, né, que ditas cautelares na praxis, estão sustentadas em fatos pretéritos e muitas vezes genéricos. E a lei, né, no 313, parágrafo 2º, vem, né, e diz, no parágrafo 2º do 312, diz categoricamente a prisão tem que estar fundamentada também em fatos concretos, novos ou contemporâneos. Isso é uma grande alteração, uma relevante alteração, que, se for aplicada de maneira adequada, pode romper efetivamente grande parte das prisões que nós temos, que são prisões estribadas em fatos pretéritos. Quem não lembra da prisão do ex-presidente Temer, por exemplo, absolutamente estribada em fatos pretéritos, né? Sem nenhuma característica de contemporaneidade, né? E mais 2 pontos apenas, né, antes de encerrar, né? 313, parágrafo 2º, diz que não se admite prisão com finalidade de antecipação de pena ou como decorrência imediata da investigação, da realização da denúncia ou do recebimento da denúncia, o que era muito comum, utilizar a investigação, utilizar a prisão como uma espécie de antecipação de pena para ir destruindo no imaginário popular ou até na consciência do julgador, a presunção de inocência. Isso era muito comum. Eu me lembro daquele procurador, há muitos anos atrás, que reconheceu isso, né? Que vazava notícias para a imprensa, com base nisso a imprensa noticiava fatos, e com base nesses fatos noticiados ele pedia a prisão para garantia da ordem pública e deixava o juiz assim, entre aspas, eu vou usar a expressão que ele usou, em palpos de aranha, né? Uma situação difícil, o juiz tem que decidir sendo pressionado pelo povo, né? Eu acho que o pacote repele isso, repele essa antecipação de pena, né? Exige motivação, fundamentação, põe um rol muito interessante de exemplos de decisões que seriam mal fundamentadas. Isso é uma coisa inovadora. No 315, né, ele diz, olha, a decisão da prisão sempre tem que ser motivada e fundamentada. E aí dá o exemplo do que não seriam decisões bem motivadas e fundamentadas. Por exemplo,
não pode só reproduzir o texto sem indicar fatos e relacionar esses fatos com a causa em si. Muitas vezes a gente vê prisões que falam lá da garantia da ordem pública, da instrução, mas não referem, não conectam isso com um caso concreto. Tá? Conceitos indeterminados é um exemplo também que o legislador traz, que eu não posso decretar a prisão com conceitos indeterminados, com motivos que justifiquem qualquer prisão, qualquer decisão. Não posso deixar de enfrentar todos os argumentos que são trazidos, né? Não posso invocar precedentes sem relacionar com os fatos, deixar de seguir entendimento já simulado ou já consagrado sem fazer a devida fundamentação. Ou seja, há um reforço extraordinário no sentido da liberdade, no sentido da afirmação do texto da Constituição. E, por último, claro, o 316, né, que fala que a prisão tem que ser revista por quem a decretou a cada 90 dias para verificar se ela ainda tem necessidade ou não. Isso vem sendo descumprido na prática. Né? Vem sendo descumprido, os tribunais, e a lei diz claramente que tem que revisar a cada 90 dias, e se não o fizer de ofício, o que ocorrerá é a ilegalidade da prisão. Os tribunais vêm desprezando isso nesse momento histórico. Vêm desprezando isso por quê? Porque nós não tínhamos só normas inquisitoriais. Né? Nós temos ainda uma cultura inquisitorial, nós temos ainda uma parcela relevante da jurisdição encharcada com uma cultura inquisitorial que tem que ser quebrada, não apenas por alterações normativas como essas, mas que tem que ser quebradas por uma concepção de processo penal que seja acusatória, democrática, como a Constituição que nós temos exige. Né? Uma Constituição que eu sempre digo, foi conquistada com sangue, suor e lágrimas e veio no sentido do aumento, né? E não na diminuição da liberdade. Então, eu acho que esses pontos são os pontos talvez mais relevantes e fundamentais dessas alterações que o pacote anticrime trouxe acerca da prisão e da liberdade. Obrigado, professor Vedi. É uma satisfação estar dividindo o Conecta contigo, esse episódio número 51, contigo e com o professor Nereu Giacomoli. Nós tivemos, então, hoje uma aula de prisão preventiva, uma aula de prisões a partir do pacote anticrime. E não tem como esquecer, professor Miguel, quando nós dividimos uma entrevista lá no ano de 2017, uma frase sua muito importante que tem uma vinculação muito grande com essa questão do regime de liberdade no Brasil. E a frase do professor Miguel Vedi dizia mais ou menos assim: cada vez que a justiça perde a imparcialidade, morre um pedaço da democracia. Então, essa frase é praticamente um adágio, né? Porque nos coloca realmente assim uma síntese sobre tudo que nós vivemos do ponto de vista da prisão. Então, no momento em que o juiz decreta uma prisão de ofício, no momento em que o juiz ele não fundamenta um decreto prisional, e aí está o bem dito pelo professor Miguel Vedi, 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. No momento em que nós temos, da leitura expressa, literal, do pacote anticrime, a possibilidade de algumas prisões automáticas, como é o caso, por exemplo, lá do 492 do CPP, em relação ao júri, uma condenação de 15 anos, podendo gerar um decreto de prisão para além dos requisitos, né, da prisão preventiva. Então, realmente, nós temos pontos muito importantes e que estão endereçados a um reforço normativo da Constituição Federal, para utilizar as palavras do professor Miguel Vedi, mas nós também temos pontos ainda na contramão, já que o regime de liberdades no Brasil realmente sofre também muito a influência daquilo que a opinião, aquilo que se chama opinião pública quer. Então, professor Miguel Vedi, muito obrigado pelas contribuições aqui aos nossos ouvintes do Conecta. O professor Miguel Vedi é mais um dos amigos e amigas que estão conosco no Conecta e que nós conhecemos há muitos anos. Além de decano da Escola de Direito da Unicinos, o professor Miguel Vedi é advogado há mais de 20 anos, atuando no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Tem uma série de obras, dentre as quais o professor Nereu destacou algumas, assim como uma série de artigos publicados, capítulos de livro, e tem uma participação fundamental na doutrina
crítica do Brasil em relação ao direito penal, mas também em relação, e principalmente em relação ao processo penal. Esse foi o episódio número 51 do Conecta, que estará no ar hoje, 5/5/2021, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.